Olá! Hoje vamos mergulhar nos números que, olha, acenderam um sinal amarelo na economia brasileira, viu? A Serasa Experian trouxe dados mostrando que 2024 bateu um recorde histórico. Pedidos de recuperação judicial. Aquele fôlego extra para as empresas, né? Para tentar não quebrar. Exato. Foram 2.273 pedidos. Um salto enorme. 61,8% a mais que em 2023. Puxa vida! Então, a ideia aqui é, sabe, entender melhor esses números, quem está sofrendo mais e o que isso quer dizer para quem investe, tipo, em CDBs. É um número bem impressionante, né? 2.273 coloca 2024 lá no topo. Bem acima dos outros anos. Sim, supera 2016, que já tinha sido alto, com 1.863, e o próprio 2023, com 1.405. Mas o mais curioso, acho, O quê? é o contexto que a economista da Serasa, a Camila Abdel-Malak, apontou. Ela fala de uma aparente contradição. Contradição, como assim? É, uma economia que eles descrevem como aquecida em 2024, mas ao mesmo tempo com uma taxa de juros que ainda está, bem, bastante restritiva. Pesa, né? Entendi. E esse peso parece que caiu mais forte nas micro e pequenas empresas, as MPSs. É isso. Exatamente. Os números delas dispararam. Eu vi aqui um aumento de 78,4% nos pedidos das MPSs. Chegou a 1.676 em 2024. É muita coisa. E se a gente compara com as médias, que foram 416 pedidos, e as grandes, 181, a diferença é gritante. É gritante. O que faz as pequenas serem tão mais vulneráveis nesse cenário? Olha, é um ponto-chave. As MPE geralmente têm mais dificuldade para conseguir crédito, né? As margens de lucro costumam ser mais apertadas, menos gordura para queimar, como a gente diz. Faz sentido. Então, mesmo que a economia geral dê sinais de melhora, o juro alto continua sufocando, sabe? Principalmente quem depende mais de empréstimo para gerar, para investir. E aí a recuperação judicial vira a saída para tentar sobreviver. E olhando por setor, serviços está na frente, né? Com 928 pedidos. Isso, seguido pelo comércio, com 575. São os dois setores que mais concentraram esses pedidos de ajuda em 2024. Agora tem um outro lado dessa moeda, os pedidos de falência mesmo. Ah, sim. Esse é um dado interessante. Parece que enquanto as recuperações explodiram, as falências caíram um pouquinho. Coisa de 3,5% em 2024. Foram 949 no total. Uma leve queda, é verdade. E, de novo, quem lidera nos pedidos de falência são as MPEs, com 578. E o setor de serviços também na frente, com 416. Uma queda nas falências, à primeira vista, parece bom, né? Menos empresas fechando as portas em definitivo. Parece, mas Será que é tão simples assim? Ou será que a recuperação judicial tá, tipo, só adiando o fim para algumas empresas? Segurando artificialmente? exatamente, essa é a dúvida que fica no ar, né? A recuperação, quando funciona, é ótima. Salva a empresa, salva empregos. Claro. Só que esse aumento tão grande nos pedidos, concentrado nas pequenas, junto com essa queda leve nas falências, pode ser um sinal duplo. Pode ser sucesso da ferramenta, sim, mas também pode ser um represamento de problemas. Empresas zumbis, talvez. É uma possibilidade. Empresas que sobrevivem no papel, via recuperação, mas que financeiramente continuam muito frágeis. É algo para a gente ficar de olho, com certeza. E todo esse cenário de aperto para as empresas, principalmente as menores, acende um alerta geral sobre risco na economia, né? Sem dúvida. Então, mesmo que a economia geral dê sinais de melhora, o juro alto continua sufocando, sabe? Principalmente quem depende mais de empréstimo para girar, para investir. E aí, a recuperação judicial vira a saída para tentar sobreviver. E olhando por setor, serviços está na frente, né? Com 928 pedidos. Isso, seguido pelo comércio, com 575. São os dois setores que mais concentraram esses pedidos de ajuda em 2024. Agora tem um outro lado dessa moeda, os pedidos de falência mesmo. Ah, sim, esse é um dado interessante. Parece que enquanto as recuperações explodiram, as falências caíram um pouquinho. Coisa de 3,5% em 2024.
Foram 949 no total. Uma leve queda, é verdade. E, de novo, quem lidera nos pedidos de falência são as MPEs, com 578. E o setor de serviços também na frente, com 416. Uma queda nas falências, à primeira vista, parece bom, né? Menos empresas fechando as portas em definitivo. Parece. Mas será que é tão simples assim? Ou será que a recuperação judicial tá só adiando o fim para algumas empresas, segurando artificialmente? exatamente essa a dúvida que fica no ar, né? A recuperação, quando funciona, é ótima, salva empresas, salva empregos. Claro. Só que esse aumento tão grande nos pedidos, concentrado nas pequenas, junto com essa queda leve nas falências, pode ser um sinal duplo. Pode ser sucesso da ferramenta, sim, mas também pode ser um represamento de problemas. Empresas zumbis, talvez. É uma possibilidade. Empresas que sobrevivem no papel, via recuperação, mas que financeiramente continuam muito frágeis. É algo para a gente ficar de olho, com certeza. E todo esse cenário de aperto para as empresas, principalmente as menores, acende um alerta geral sobre risco na economia, né? Sem dúvida. E aí a gente chega no bolso do investidor. Como fica a segurança de um CDB, por exemplo, nesse contexto? Tem uma análise do Peixoto que traz uns pontos importantes. A conexão é bem direta, pelo risco de crédito. Mas empresas com dificuldade podem aumentar o risco de calote geral, sabe? E isso pode respingar na saúde financeira dos bancos que emitem os CDBs, especialmente os bancos menores. Aqueles que às vezes pagam um pouquinho mais, né, para atrair o dinheiro. Exato. Oferecem taxas mais altas, mas podem ter menos musculatura para aguentar um tranco maior na economia, entende? Entendi. Muita gente confia no FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Aquela proteção de até R$250 mil por CPF, por banco. Sim, é uma segurança importante, não há dúvida. Mas tem esse limite, né? E o que talvez nem todo mundo saiba é que se o banco quebrar, pegar o dinheiro de volta pelo FGC não é instantâneo. Pode levar um tempo, meses talvez. Exatamente, não é automático. Por isso, as recomendações baseadas nessa análise pedem mais cautela. Primeiro, o básico. Confirma se o CDB tem mesmo a cobertura do FGC. Parece óbvio, mas é bom checar. Sempre bom. O que mais? Segundo, dá uma olhada no rating do banco, aquela nota de crédito. É melhor preferir os bancos com notas mais altas, AAA. Indica menor risco. Certo. Rating e a saúde financeira do banco em si. Isso. Terceiro ponto, dá para consultar informações como lucro, o índice de Basileia, lá no site do Banco Central. Basileia, aquele que mede a solidez, né? Quanto capital o banco tem versus o risco que ele corre. Perfeito. Ajuda a ver se o banco está mais robusto. E aí, claro, ponderar o risco e o retorno. Aquela taxa muito alta pode esconder um risco maior, certo? Exatamente. E diversificar. Não colocar tudo num banco só ou só em CDB. Pensar em tesouro direto, outros ativos, espalhar o risco. E hoje tem ferramentas que ajudam nisso, né? Comparadores, apps. Sim, facilitam bastante essa pesquisa. O recado principal é: nesse cenário de mais empresas pedindo ajuda, a solidez de quem emite o CDB é tão importante quanto a taxa que ele paga. Talvez até mais importante. Faz tudo sentido. Então, pra gente amarrar, 2024 foi ano recorde de recuperações judiciais. MPEs e serviços foram os mais atingidos. As falências caíram um pouco, mas o quadro geral exige mais atenção do investidor com o risco de crédito, especialmente em CDBs. É isso? É um bom resumo. E fica uma pergunta pra gente pensar, né? Qual? Se a economia estava mesmo aquecida, como alguns dizem, por que esse recorde de pedidos de socorro? Que fragilidades, talvez mais profundas, que os grandes números não mostram? Isso tudo está sinalizando sobre a nossa economia, principalmente para os pequenos negócios. Fica aí a reflexão.